E o título da nossa lição hoje está lá em Filipenses 3, a partir do versículo 7. É prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo, né? Qual tem sido a nossa mira? Vamos fazer a leitura do texto bíblico? Acompanhe por aí, Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Está projetado, está bem pequenininho. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, formando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam em modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Oh, amados. Amém. O título da lição, conforme está projetado ali na frente, prosseguindo para o alvo. Onde está a sua mira? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele não estava no momento, para os nossos olhos, muito bom. Ele estava preso. E quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele tinha alguns propósitos, né, ao passar esse recado, entre aspas. Ele queria, né, encorajar os filipenses a agir sempre com alegria, encorajar os filipenses e a nós para que possamos realizar uma caminhada com Deus, uma caminhada com Cristo, e sempre de forma disposta, sempre de forma alegre, sempre de forma dedicada. Talvez aqui, eu espero que não, né? Acho que nenhum de vocês já viu uma carceragem de perto, uma cela, uma cadeia, com exceção do pastor, que praticamente trabalhou a vida toda no sistema penitenciário. Mas uma cela, né, a cadeia, realmente é algo que assusta a quem vê de fora, né? Realmente causa espanto, um local sombrio, de mau cheiro, às vezes muito fria, às vezes muito quente. E pensar que Paulo, ao escrever esse texto, essa carta, de forma alegre, de forma a passar a mensagem com coragem, passar a transmitir esse encorajamento a cada um de nós, realmente não tem como pensar outra coisa senão a motivação vinda do próprio Deus. E o texto significa prosseguir para o alvo. Prosseguir no sentido de caminhar com Cristo, no sentido de prosseguir e progredir, não regredir, não retroceder. Progredir significa olhar sempre à frente. Progredir significa deixar as coisas que para trás ficaram para trás. No caminho, ter o alvo
como um objetivo. Nós sabemos, assim como aprendemos hoje de manhã na escola dominical, que o alvo qual que é? A nossa vida eterna, né? A salvação que foi nos dada por meio de Jesus Cristo, né? Com a morte de cruz. Só que, para mantermos no caminho, não é fácil, assim como também foi dito já aqui hoje à frente. Nós sabemos que a vida do cristão não é nada fácil. Pior ainda é a vida sem Deus, né? em nossos corações. E isso, de fato, exige muito esforço. Exige, de fato, muita dedicação. E de onde tiramos todos esses entendimentos, toda essa força? Da palavra de Deus. Ele nos capacita, Ele nos ensina e Ele nos dá o entendimento e a sabedoria para que possamos caminhar, né, firmes nesse nosso caminho. Nos versículos 7 e 8 do texto que lemos agora, diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, para quem perdi todas as coisas. Caminhar com Cristo, nesse contexto que estamos dizendo, é ter realmente uma vida nova e desfrutar das infinitas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. É entender que a alegria não está nas coisas materiais. Quando o apóstolo Paulo fala das riquezas que ele perdeu, o que ele quer dizer? Que tudo isso é insignificante. Tudo que nós talvez coloquemos algum valor nessa terra, para Deus não tem valor algum. Principalmente quando nós falamos em riquezas. Eu tenho carros, carro importado, eu tenho casas, tenho propriedades rurais. Isso não tem valor. Claro, nos dá um certo conforto e podemos ter. Podemos inclusive pedir a Deus por um trabalho melhor, por um salário melhor, por uma casa mais confortável, carro novo. Só que o cuidado que devemos ter, quando Paulo diz que todas essas riquezas ficaram para trás, ele perdeu tudo, isso é lucro, é no sentido de que o nosso coração não pode estar em riquezas, não pode estar em bens materiais. Porque quando partimos daqui, aos braços do Pai, na eternidade, tudo ficará aqui. Então esse é o cuidado que nós devemos ter, e é isso que os ensinamentos aqui explicam, o texto bíblico explica nesse sentido. Prosseguindo para o alvo, sem nos preocupar para aquilo que nos deixou para trás. E quando nós estamos na caminhada com Cristo, olhar para trás pode significar, em algum momento, uma perda de foco, uma perda de atenção. Como nós sabemos, o caminho é um só. Deus tem um único caminho para as nossas vidas. E Ele nos capacita a mantermos firmes com fé e esperança nesse caminho. Mas claro, durante esse caminho, que nem sempre é tão bonito, né? Demanda esforço, às vezes aparecem algumas portinhas, alguns atalhos que o próprio inimigo nos coloca. Num primeiro momento, pode nos parecer atraentes. Talvez por essa portinha vai chegar um pouco mais rápido, vou ter alguns benefícios ou falsos benefícios. E isso tende a nos tirar do foco, que é Cristo. Pode acontecer? Pode acontecer. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas Deus é grandiosamente misericordioso também para nos perdoar e nos reconduzir no caminho que é o caminho de Cristo. Então, caminhar com Cristo realmente é ter uma vida e desfrutar dessas infinitas bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Muitos se apegam também a classes sociais, né? Falando de riqueza. Paulo explica com essa parte que essas coisas ficaram para trás, que isso independe. O nosso caminhar com Cristo não depende de riqueza, não depende de classe social, nem de influências nessa terra. Principalmente agora nesse período de eleição, que alguns, né, intencionalmente se aproximam de outros. O que a gente precisa para ter uma boa caminhada com Deus? Fé, esperança. Ele realmente nos capacita a isso. O caminho de Deus, quando nós entendemos os propósitos dele para nossas vidas, realmente a gente tende a ser uma pessoa melhor. E a gente de fato acaba sendo uma pessoa melhor. Sempre agindo com alegria, sempre cumprindo os mandamentos que Deus tem para cada um de nós. E alegria, ser alegre, ter um coração grato, é mencionado na Bíblia diversas vezes. Deus quer que nesse caminho que nós tenhamos, além de intimidade, relacionamento pessoal com Deus, nós sejamos sempre gratos. Assim como Paulo, ao escrever a carta, ele manifesta dessa forma. Ele está com o coração grato, está alegre e com o coração grato, mesmo diante da dificuldade que passava naquele momento. Então,
é necessário sempre ter o foco, sempre caminhar nessa caminhada, prosseguindo para a fé, prosseguindo para o nosso alvo com alegria e gratidão sempre em primeiro lugar. Nessa caminhada, mesmo firmes no propósito, no caminho de Deus, também não significa que vai ser sempre as mil maravilhas. Cada um de nós já passamos e ainda passaremos por alguns desertos. Deus não fala que nós não passaremos por dificuldades. Cada um de nós passará por desertos. Só que a boa notícia, que a palavra também nos ensina, é que todo deserto tem o seu fim. Talvez o deserto de um seja um pouquinho mais longo do outro. Talvez o deserto de um seja um pouquinho mais seco, ou quente, ou frio que do outro. Mas, em verdade, todos nós passaremos por algum deserto em algum momento de nossas vidas. E não será apenas um. Mas qual que é a boa notícia? Deus está lá na frente. Ele é nosso alvo. Ele é o propósito para o qual avançamos nessa caminhada. E a vitória, de acordo com diante de qualquer dificuldade, de qualquer vale, de qualquer deserto, a vitória quem nos dá é Deus. Não depende do nosso próprio merecimento. Ele mesmo nos garante a vitória diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer circunstância. E nesses momentos em que, às vezes, nós nos deparamos com esse deserto, é necessário ser forte. Ou seja, talvez ficaremos desanimados, tristes, mas ser forte o quê? É o momento de nos apegarmos ainda mais com Deus. Às vezes, alguns de nós funcionam no tranco. Quando está tudo bem, tudo certinho, começa agradecendo, tudo a mil maravilha, de repente já vai se afastando de Deus, esquece dessa real e total necessidade. Portanto, às vezes é necessário um desertozinho ali para a gente lembrar que a gente tem um Deus que acima de todas as coisas nos conduz. Então, nessa caminhada é necessário estar sempre firmes em oração. Deus fala conosco por meio da oração, por meio da sua palavra. E se nós não estivermos dispostos durante esse caminho a pegar na mão dele, ele está com a mão estendida. Mas depende da nossa condição humana, reconhecer isso como falhos e pecadores, nos redirecionarmos a Deus e segurarmos na mão dele por meio da leitura da palavra, por meio da leitura, tendo uma real intimidade, um real relacionamento pessoal com ele. Não tem como agradar a Deus se não tivermos fé. Não tem como agradar a Deus se não sermos gratos. Não tem como agradar a Deus se não amarmos a Ele e amarmos uns aos outros. Isso é necessário, isso é mandamento bíblico. E quando eu falo aqui do título, prosseguindo para o alvo, onde está a sua mira? Não tem como eu vir à frente e não puxar a sardinha um pouco da minha profissão, falando um pouco de mira, nesse contexto de prosseguindo para o alvo. 2017, só para contextualizar, eu ainda estava morando em São Paulo e Nara tinha ido para lá também, éramos ainda namorados, e levei um dia ela num stand de tiro, para ensinar ela a atirar. Não sei se eu fiz bem ou fiz mal, mas ela sabe atirar e atira bem. E levei ela num stand de tiro, 2017. Antes de ir realmente para o stand, para ir para a prática, eu fiz toda a preparação dela, expliquei passo a passo a parte teórica do funcionamento, mecanismo de uma arma de fogo, expliquei para ela as técnicas de como segurar, de como portar, de como preparar a arma para poder, enfim, atirar. E para que o alvo seja acertado em uma arma de fogo, assim como qualquer outro instrumento, um arco e flecha, por exemplo, existem fundamentos. O tiro possui alguns fundamentos. Expliquei a ela como seria essa mira. Nós temos um palitinho na frente, que é a massa, outra bifurcação atrás, que é a alça de mira, e é necessário o quê? Por meio da técnica, alinhar essa pontaria, essa mira, no alvo que está à frente, preparar o momento correto, alinhando respiração, postura, os pés, abdômen, os braços. Não é tão simples, não é chegar lá, puxar o dedo e esperar que o projétil acerte o alvo. É necessário conhecimento, é necessário técnica. Ela, muito atenta, aprendeu princípio por princípio dos fundamentos do tiro e fomos para a pista do tiro. Carreguei a arma, entreguei na mão dela, saí correndo, brincadeira, e ela foi para o primeiro tiro. Se preparou com a postura correta, com a respiração correta, puxou primeira vez o gatilho
e o tiro realmente foi bem no centro do alvo. Incrivelmente bem ao centro do alvo, e atira melhor que eu. Deu o segundo tiro também no centro do alvo. No terceiro ou no quarto tiro, ela acertou o ombro. O alvo normalmente é uma silhueta, né, de um corpo humano. Acertou o ombro. Aí o segundo tiro acertou do outro lado. Falei, ué, o que está acontecendo? Começou muito bem, né? Eu falei, amor, o que foi? Né, que está acertando? Ah, não, é que eu estou querendo diversificar o alvo. Ah, entendi. Ou seja, aprendeu os fundamentos, aplicou as técnicas, teve foco no alvo, e aí realmente o tiro foi certeiro. Tão certeiro que começou a brincar depois com o alvo. Ou seja, nesse paralelo que eu fiz, eu disse a vocês sobre as técnicas. A nossa caminhada com Cristo é a mesma coisa. Qual que é o nosso alvo? O próprio Deus. Cristo é o nosso alvo. A nossa morada com Ele após essa vida terrena aqui. É a nossa salvação que Ele já nos deu. Só que para continuarmos firmes nessa caminhada, prosseguindo com Ele, prosseguindo rumo ao alvo, é necessário aplicarmos aquilo que Ele tem na sua palavra para cada um de nós. Não é tão fácil, existem mandamentos, existem os princípios bíblicos e cabe a nós obedecer a cada um deles. Outra analogia que eu quero trazer para vocês, para que fique claro esse raciocínio, atletas. Nós recentemente tivemos aqui uma Olimpíadas Mundial e acho que todos sabem, mas um atleta a nível de Olimpíadas, um atleta olímpico é um atleta profissional. É um atleta que só treina a sua modalidade esportiva. Ele vive disso, não faz outra coisa e não tem como fazer outra coisa. Então, um atleta que vai para uma Olimpíadas, ele se preparou a vida inteira para aquele único momento. Então, a vida inteira ele se dedicou, ele abdicou de várias coisas que talvez trariam benefícios, alegria para ele. Talvez não saía com amigos, talvez deixou de morar com os pais ainda cedo para morar num centro de treinamento, num clube, por exemplo, e a maioria é assim. Treinos de domingo a domingo, e de fato é assim. Tem alguns amigos que são atletas olímpicos, principalmente das artes marciais. Treino de manhã, treino à tarde, treino à noite. Para eles, seria possível deixar aquele caminho de lado um dia? Sim, perfeitamente possível. Mas por que eles eram motivados a prosseguir? Eles tinham um propósito, eles tinham de fato um alvo. E o alvo realmente para eles era um campeonato de grande nível, um campeonato a nível de uma Olimpíadas. E nessa Olimpíadas, uma das modalidades me chamou bastante atenção. Nós temos uma das principais provas, que é a corrida revezamento. Uma prova bem clássica e conhecida por todos nós. E essa corrida revezamento é mista, homens e mulheres, o que aumenta um pouco mais a dificuldade da prova. Normalmente no revezamento, o último a percorrer o caminho, ou homem ou mulher, geralmente são aqueles que possuem ainda mais velocidade, justamente para encerrar a prova e tentar chegar em primeira colocação, certo? E as mulheres quem iriam encerrar esse revezamento misto. Normalmente para essa prova, quem se ganha é os Estados Unidos. Sempre os Estados Unidos são, né, os ideais, né, os preferidos para concluir em primeiro colocado nessa prova. Não deu outra. Quando receberam o bastão na última volta, quem estava à frente era uma americana, que era a favorita, ela largou bem à frente. Veio a segunda colocada, veio a terceira colocada e veio a quarta colocada, uma holandesa, Femke Bol, em quarta colocação. Ela, talvez, ao ver a americana talvez uns 5 metros à frente, que é muita coisa para uma competição olímpica, normalmente entre primeiro colocado e segundo colocado a distância é pouca. Imagina a distância da primeira para a quarta colocada. Ela largou, pegou o bastão e correram. A americana primeira e essa holandesa Femke Bol em quarto lugar. Qual que era o foco? Qual que era o alvo dela, o objetivo dela? Cruzar a linha de chegada, mas, se possível, em primeira colocação. Se ela tivesse se preocupado nesse caminho, nesse alvo, em busca do alvo, com as 3 atletas que estavam à sua frente, comparando a distância dela entre as atletas, ela teria chegado? Teria alcançado em primeiro lugar? Certamente não. Porém, ela focou no ideal dela, naquilo que ela se preparou com dedicação, com muito esforço, com muito sofrimento, a sua vida toda.
largou em quarto lugar, passou pela terceira colocada, passou pela segunda colocada, e incrivelmente, eu me arrepio, eu assisti hoje o vídeo de novo, passou pela então primeira colocada, que era americana, e cruzou em primeiro lugar. Humanamente falando, eu que entendo um pouco de esporte, é muito difícil. É muito difícil. Se ela tivesse prestado atenção nos detalhes que estavam ali para distrair ela, enquanto atleta, que seriam as outras atletas, ela não teria concluído em primeiro lugar. Mas ela manteve o foco no seu objetivo, que era garantir a sua primeira colocação. E de toda a história das Olimpíadas, foi a primeira vez que a Holanda ganhou em primeiro lugar nessa prova, que até então só os americanos ganhavam. Saiu do quarto lugar e chegou em primeiro. Então ela se manteve firme no objetivo, no foco dela. E assim deve ser também a nossa caminhada com Cristo. Tê-lo como alvo, tê-lo como nosso foco sempre, de forma constante, tentando não cair, né, nas ciladas, tentando não nos desviar com coisas que estão ali para nos distrair. O versículo 14 do texto que lemos aqui diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como eu disse, prosseguir é progredir, não regredir. É olhar para frente e seguir com sabedoria. Sabedoria esta dada pelo nosso próprio Deus. E claro, caso nos distraiamos, que acontece, e percamos a mira, o foco, devemos nos voltar à palavra em oração e comunhão. No versículo 12, também da lição que lemos aqui, diz que não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quando ele fala que fomos também alcançados por Cristo Jesus, nós temos Cristo como alvo. Só que antes de termos Cristo como alvos, Ele nos teve antes como alvo. Ele nos teve hoje, assim também como foi orado aqui à frente. Ele pensou em cada um de nós. Ele criou e Ele fez cada um de nós e nos conhecia antes mesmo, né, do nosso ventre materno, no ventre materno de nossas mães. Ou seja, cada um de nós aqui foi esperado, foi planejado, e cada um de nós aqui somos alvo de Deus. Ele tem um propósito em cada vida aqui presente. E nesse mesmo sentido, ninguém aqui é um acidente. Meus pais eram casados, me planejaram e me tiveram como filho. Éramos namorados e a namorada engravidou e nasceu João. Ninguém é acidente. Deus pensou e nos criou, cada um de nós com um propósito. Cabe a nós identificar qual é esse nosso propósito, onde Deus quer que nós caminhemos e qual que é a nossa missão nesse mundinho aqui passageiro. Então a importância está, de fato, em ter constância no foco, prosseguir de forma constante rumo ao nosso objetivo, atento sempre aos mandamentos bíblicos, atento ao que a palavra de Deus nos ensina, pedindo orientação, pedindo discernimento, para que o Espírito Santo nos convença daquilo que é correto, o que o agrada. Acertar o alvo acaba sendo consequência. Quando nós estamos nesse caminho, de forma obediente, obedecendo a palavra, atento a que Deus tem para os nossos corações, não é sobre acertar mais o alvo, é sobre permanecer na caminhada, permanecer prosseguindo em frente. O alvo nosso, que é Cristo, que é a vida eterna, Ele já nos deu por meio da sua graça. Então não tem como nós merecermos isso, é de forma imerecida. Ele, por meio da sua graça, da sua bondade e amor, já nos garantiu a vida eterna. Precisamos, repito, manter focado no caminho. Ele pensou em cada um de nós e nos criou de acordo com a sua imagem e semelhança. Ele pensou em cada um de nós e nos resgatou da morte. Fomos e somos o objetivo dele, e ele nos garantiu o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Caminhando para o final da palavra, a importância está sempre em manter essa constância no alvo, como eu disse, atento ao que Deus tem para cada um de nós, pedindo orientação e discernimento. É sobre tudo isso que eu disse a vocês, assim como eu fiz o comparativo
com a Nara e como os atletas olímpicos, nós de fato devemos nos atentos ao que Deus, né, nos ensina, pedindo orientação e discernimento, para que o Espírito Santo de Deus nos convença daquilo que é correto, o que agrada a Ele. Acertar o alvo é consequência. Deus irá nos conduzir ao alvo e Ele mesmo é o alvo. E tudo isso é sobre entrega. Nós devemos de fato nos entregar nas mãos dele, confiar que nele está toda a nossa esperança, confiar nele que, independente de qualquer circunstância que a gente passe, que nós passemos nesse mundo, ele já nos espera com a vitória logo à frente. É não desistir do caminho, é não nos distrair durante o caminho e é estar sempre firme, atrelado àquilo que ele tem para a vida de cada um de nós. É sobre confiança. Confiança em Deus, confiança na sua palavra, procurar ao menos ter cuidado com os falsos profetas, com aquilo que é pregado hoje aí fora, algo que talvez momentaneamente nos pareça bom, ou então de boa índole, mas que por trás daquilo tem um propósito pecaminoso, ou por trás daquilo talvez tenha alguma fraude. Então nós temos que realmente estar atento naquilo que Deus fala por meio da sua palavra. E é sobre estar disposto a obedecer. Se não formos obedientes àquilo que Deus tem para cada um de nós certamente durante esse caminho, nós iremos nos desviar. Se não tivermos obediência à sua palavra, acabaremos caindo e entrando em algum atalho e de certa forma, esse progredir, esse caminho para o alvo também será perdido. Feito isso, penso aqui que Deus tem, como eu disse, tem um propósito para cada um de nós. Não precisa responder, claro, mas gostaria que nesse momento, antes de encerrarmos, cada um de vocês pensassem aí mesmo, no lugar de vocês, se cada um de vocês já pensou nessa caminhada, cada um de vocês em qual parte desse caminho está. Deus colocou como alvo, já colocou Deus como alvo de sua vida, escolheu Ele como o centro, como o foco principal. Onde está a sua mira? Está visando alguma coisa lá no fim? Está sentindo que realmente, ou reconhece que Ele é o único caminho, a verdade e a vida? De fato, essa mira e esse caminho tem que ser constante, como eu disse. É necessário aprimorar a técnica para se chegar ao alvo, para se atingir ao alvo. É necessário aprimorar a técnica. E a nossa técnica, de fato, é esse relacionamento, essa comunhão com o nosso Deus, aprendendo a sua palavra, em oração, em comunhão, e Ele nos dá o entendimento, e Ele mesmo irá nos conduzir do início ao fim. Amém?